Hoje nós vamos refletir aqui no texto de Colossenses capítulo 3. Mas eu queria, antes disso, enquanto você abre aí a sua Bíblia, lançar aqui algumas perguntas. O que é que nos motiva a viver em família? Desculpe, as crianças podem ir para o culto infantil. Obrigado. É por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. E aí eu complemento, se um esquecer de dar o aviso, o outro lembra. O que é que nos motiva, meus irmãos, a vivermos em família? Você que é casado, ou você que pretende casar? Qual é a sua motivação? Por que você quis casar? Por que você quer casar? Qual é o estilo de vida que nós escolhemos para o nosso casamento? De que modo nós estamos vivendo o nosso casamento? Ou viveremos para os jovens? Será que há um modelo? Qual é o propósito para sermos família? E como é, afinal de contas, que nós poderemos viver a família que Deus planejou para cada um de nós? Como será possível, diante de tantos desafios, e o Theo falava no início do culto, todas as oposições que nós vivemos hoje em dia, para aquilo que simplesmente é família, sempre foi, Deus criou, é bom, mas tem sofrido tantos ataques ao longo da história. Colossenses capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 18. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão vigiando, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso, ninguém será tratado com parcialidade. Hoje, a ideia que eu quero transmitir é que a nova vida em Cristo Jesus muda os nossos relacionamentos. E falar aqui de alguns princípios para o relacionamento familiar, baseados na palavra do Senhor. E nós sejamos desafiados a mudar a nossa maneira de agir dentro da nossa família. Que o Senhor nos conduza, que o seu Espírito Santo fale com cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual é o propósito da nossa família? Cristo nos dá um propósito para sermos família. E eu perguntei lá no começo, qual foi o propósito seu para constituir família? O que tem ardido no seu coração quando você pensa em se casar? E aí eu me refiro aqui àqueles que ainda não se casaram.
Eu posso dizer para os irmãos que uma coisa que falava muito forte no meu coração lá atrás era aquela advertência do apóstolo Paulo, dizendo que aquele que não podia ficar sem se abrasar, então era melhor que casasse. Porque, meus irmãos, eu lutei demais nessa área. E eu tinha a esperança de que, vivendo uma vida casado, santa, vida santa, sexual, e aí eu podia então me ver finalmente desfrutando da bênção do Senhor, e um assunto que era tão difícil para mim, se tornaria então uma bênção. Mas, qual foi a sua motivação? Evidentemente, eu fui ensinado por 6 anos na igreja, namorando, fui ensinado que casamento não era só isso, graças a Deus. Irmãos e irmãos, as lutas vêm quando a gente começa a se relacionar, depois de casar. E aí, se eu tivesse ficado só com isso, tinha sido mais luta ainda. Mas Deus tem nos mostrado o verdadeiro propósito do casamento. E aí, como consequência, a gente vive tantas coisas maravilhosas. Mas qual é o propósito? O propósito, evidentemente, como tudo na vida do crente, é glorificar a Deus, dar glória a Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Mas Deus é tão bom, tão generoso, gracioso, que Ele nos presenteia. A gente vem aqui para cultuar, a gente vem aqui para expressar o nosso louvor e a nossa adoração, a gente vem aqui para que a nossa vida e o nosso viver e o nosso respirar, a gente possa de alguma forma neste culto público aqui juntos, nós possamos usar tudo isso para glorificar a Deus. Deus receber a honra, Deus ser exaltado, Deus ser aclamado em primeiro lugar como aquele que é, aquele que merece, aquele que é digno, aquele que é o responsável por tudo que acontece de bom e de maravilhoso, cada livramento nas nossas vidas e cada momento também de luta em que Ele nos sustenta e nos suporta. Eu falava há pouco com a Cleia e o Henrique, e eles estão em casa. A Cleia passou mal hoje, e eu dei uma palavra de ânimo para ela. Deus tem um propósito nessas coisas. O pastor Alcimar está em casa com Denise, porque Denise adoeceu da garganta, é suspeita de Covid, e eles estão recatados ali em casa. Na terça-feira só vai ser a confirmação. O exame, vai ser feito na terça-feira, aguardar o resultado. E por isso que eles não estão aqui conosco hoje. E vamos orar por eles. Pelo menos essas 2 famílias e tantos irmãos que têm passado por momentos difíceis. Mas nos momentos difíceis e nas lutas, Deus tem um propósito. E Ele é quem tem sustentado a cada um de nós. Aqui no texto que lemos, no verso 17, Colossenses 3, nós começamos a partir do 18, mas o verso 17, e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. O propósito do casamento é glorificar a Deus, é vivermos o casamento para honrar ao Senhor. E eu conheço uma família que já desde o seu noivado e na festa do seu casamento especialmente, eles fizeram a questão de que o casamento fosse um culto a Deus. E disseram publicamente que o motivo daquela união era para que Deus fosse honrado e glorificado naquela união. Que a igreja fosse edificada através daquela união. Claro que havia várias outras certezas que viriam ali, coisas boas no casamento. Mas a prioridade do surgimento daquela família era glorificar a Deus. Deus tem honrado
E aquela família tem sido usada poderosamente na presença do Senhor. Mas não era um propósito egoísta, não era um propósito individualista, não era apenas para poder sair de casa, para se livrar do jugo dos pais, não era para poder agora mandar no próprio nariz, não era para agora é a minha casa e quem manda sou eu. Tantas coisas e ensinamentos que a gente ouve aí afora que motivam as pessoas a casar, mas o propósito do casamento é glorificar o Senhor. Em segundo ponto, Cristo, além de Ele nos oferecer um novo propósito para a família, Ele nos oferece também um novo modelo. E aí nós vemos aqui o texto falando para os maridos. A Bíblia ensina que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E faz essa comparação também em relação ao casamento. Assim como nós temos o noivo e a noiva, o marido e a esposa, assim também Cristo e a sua igreja. Jesus é esse modelo de noivo. Ele é o referencial para esta união em Cristo Jesus. E como é que o noivo da igreja age? Assim nós podemos ver como o noivo deve agir com a sua noiva, o marido deve agir com a sua esposa. Em primeiro lugar, é com amor espontâneo. Jesus decidiu amar a igreja. Jesus resolveu ser bondoso e tomar a igreja para ser a sua noiva e se relacionar com ela por toda a eternidade. O noivo, o marido, deve amar a sua esposa de forma espontânea. Ele resolver no seu coração amar a sua esposa. Não é uma troca de favores, não é um toma lá da cá, mas é uma decisão de um homem de Deus que decide amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. É um amor perseverante, que não muda, que não se desvia, que não sai do seu propósito. Não importa as adversidades e as lutas no meio do caminho, as oposições, persevera, permanece firme na sua decisão e no seu propósito, na direção em que resolveu andar, amar a sua esposa, assim como Cristo fez. É um amor também sacrificial. O amor de Cristo para a igreja é sacrificial. Ele está disposto a entregar o que fosse necessário para que a sua noiva pudesse ser abençoada. O marido deve amar de forma perseverante e sacrificial. Isso requer, meus irmãos, maturidade. Porque se um garoto se casa com uma jovem ou uma mulher, mesmo que ela tenha maturidade, mas se ele for apenas um garoto, ele vai ter muita dificuldade de ser um marido, segundo a palavra de Deus nos ensina. Porque ele vai buscar os seus desejozinhos egoístas. Ele vai se valer do que tiver ao seu alcance para ser feita a sua vontade e o seu desejo. É um menino mimado que busca a sua satisfação, que busca coisas para si e acha que no casamento ou na esposa vai encontrar coisas que lhe faltam, talvez desde a primeira infância. E ele acha que é no casamento e é a esposa que vai suprir
essa necessidade que ele tem e essa falta que ele tem. Mas às vezes essa falta foi a falta de um pai. Às vezes essa falta foi a falta de uma mãe amorosa que cuidasse. E não é o casamento que vai resolver. O propósito do casamento não é resolver isso. E aí esse garoto, que custa amadurecer, fica tentando encontrar no casamento e se frustrando, tentando encontrar no casamento essas soluções para essas coisas. Que Deus nos dê no nosso meio casais maduros, que entendem o que é o casamento, para que possam ser modelo, referencial e sejam professores para as novas famílias que vão surgindo no nosso meio. E assim, as próximas gerações vão carregar esse valor, porque aprenderam dos seus pais ou dos seus pais na fé. Um amor sacrificial, um amor santificador e cuidadoso. O marido, na sua casa, para a sua família, ele deve orientar, estimular, guiar, ser exemplo, para que a sua família ande nos caminhos do Senhor. Jesus não somente ensinou sobre o reino, mas Jesus também providenciou a entrada nossa no reino. Eu e você, como homens de Deus, devemos ser guia para a nossa família, para guiá-los aos pés do Senhor Jesus, e que eles possam assim viver uma vida santa. Porque Jesus pode interceder ao Pai e rogar que o Espírito Santo venha. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos, numa obra misteriosa e milagrosa, em consonância com o Pai, fazer com que o Espírito Santo venha sobre a vida de ninguém. Nós podemos pedir, nós podemos orar, podemos interceder, mas quem envia o Espírito Santo é o Pai. Mas nós, como pais, devemos orientar, encaminhar, ensinar. Gaste tempo na sua família para estimular uma vida santa. E os filhos, como diz Filipenses 2:8, a respeito de Jesus, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Os filhos devem ser submissos ao Pai, assim como o próprio Jesus decidiu e foi submisso ao Pai. Filhos, sejam submissos aos pais. Submissos aos pais terrenos, não somente submisso ao Pai eterno. Lucas 2:51, ainda falando de Jesus, ele era novo. E diz a Bíblia que então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Pergunte-se a você mesmo, filho, será que se Jesus, sendo o Senhor e o Criador de todas as coisas, decide ser submisso e obediente aos seus pais, será que nós devemos também, da mesma forma, nos submeter aos nossos pais? Evidentemente, devemos. E fala também o texto aos senhores. Jesus, sendo o Senhor, resolveu servir aos seus discípulos. Você se lembra disso? Quando ele lavou os pés dos discípulos ali na ceia. Jesus pega os utensílios, lava os pés dos discípulos, os discípulos ficam impressionados, porque o Senhor estava servindo aos discípulos. Eu pergunto, meus irmãos, a autoridade que nós temos dentro da família, seja você, marido, esposa, a autoridade que você tem, está sendo usada para quê? Jesus resolveu usar a autoridade dele para servir. Jesus resolveu usar a autoridade dele para se entregar, para se doar, para beneficiar a outros.
A Bíblia diz que Jesus recebeu toda a autoridade. Mas eu lhe pergunto, antes da encarnação, Jesus não tinha toda a autoridade? Você já se perguntou isso? Jesus é Deus desde a eternidade. Mas Ele resolve se fazer homem para entregar de presente serviço, algo útil, algo que nós precisávamos desesperadamente, e só Ele poderia fazer, mas Ele resolveu nos servir. Se fez homem, encarnou em figura de homem, decidiu se limitar a ser um ser humano, para que nós pudéssemos nos beneficiar. É assim o modelo para a igreja, é assim o modelo para a família. Relacionamentos que servem, que se submetem, que amam. Terceiro lugar, Cristo nos oferece um novo estilo de vida. Então eu estou dizendo que Cristo nos oferece um novo propósito para a família, Cristo nos oferece um modelo para a família, e Cristo também nos oferece um novo estilo de vida. Lucas capítulo 23, verso 34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, Jesus está mostrando que o que ele fazia é independente do que ele recebia dos outros. Porque o que ele recebia era afronta. O que ele recebia é o que está escrito lá em João capítulo 1, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Isso era o que Jesus recebia de volta. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Jesus andou intimamente com Pedro, Tiago e João, e todos eles fugiram no momento da prisão, que ele foi aprisionado. Jesus curou, libertou, transformou, amou, mas ao carregar a sua cruz, ele era cuspido, ele era afrontado. Aqueles que deveriam guiar o povo a Deus, mostrar a palavra de Deus para as pessoas e guiá-los ao Senhor, foram aqueles que tramaram para que Jesus fosse assassinado, para que Jesus fosse silenciado. E não somente Jesus, mas também os seus discípulos providenciaram para que eles fossem silenciados. Jesus age independente do que recebe. Esse é o estilo de vida do cristão. Esse é o estilo de vida para dentro da nossa casa, da nossa família. O que a gente faz para as pessoas da nossa família deve ser aquilo que glorifica a Deus, que agrada a Deus. Não é baseado no que eu recebo. E aí, meus irmãos, cai por terra definitivamente aquela premissa mundana de que o casamento acabou, não está dando certo, esfriou, já não tem mais aquele amor, já não tem mais aquela reciprocidade. Quem falou disso? Aonde foi que você aprendeu sobre isso na sua Bíblia? Não é mais do mesmo jeito. E aí, como se o casamento tivesse acabado, porque você não está sentindo o que você sentia antes. E o compromisso? E a verdade espiritual por trás disso? E a unidade que só Cristo faz, uniu você uma só carne com o outro? Acabou? Não existe mais? Sumiu? A Bíblia não ensina sobre isso mais? Quer dizer que é pautado naquilo que você está sentindo? Se você é bem tratado, se você está feliz, aí é motivo de permanecer casado. Se não está mais feliz, então separa.
e vai procurar felicidade em outra coisa. Não vai encontrar. Não é assim. Esse não é o caminho para a vida feliz. Só tem vida feliz em Cristo Jesus. Só tem vida feliz diante do trono do Senhor. Só tem vida feliz para aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Essa é a vida feliz, porque ela vive exatamente aquilo que ela foi criada para viver. É o peixe que nada, é o passarinho que canta, a ave que voa. Você fazendo o que foi criado para fazer, dar glória a Deus através do seu casamento e desfrutar da sua bondade no casamento. Mas e agora, vou viver um casamento em si triste, infeliz? Por quê? Eu não faria isso se fosse você. Há caminhos. Vamos reconstruir, é um relacionamento, meus irmãos. É um relacionamento. Você pode cultivar. Agora, se um dos dois desiste, fica mais difícil, né? Porque relacionamento de uma mão só também não funciona. Agora, não fique torcendo para a sua esposa desistir porque você quer pular fora do casamento, não. Porque Deus sabe do seu coração. Invista, cultive, regue. Casou com 25 anos, vai viver 100. Tem 75 anos ainda para você consertar isso. Não é porque está vivendo 1, 2 ou 3 anos de dificuldade que você precisa abrir mão dos outros 50 anos que ainda tinha para viver. E o casamento vai mudando, porque as pessoas vão mudando, mas a aliança permanece. E Deus vai sendo glorificado e você vai sendo abençoado nessa unidade. Não pula fora, porque não vai lhe ajudar. Eu respeito e reconheço famílias e casais que decidem não andar mais juntos. Mas eu lamento profundamente, porque eu gostaria que você vivesse a plenitude do casamento por toda a sua vida. Jesus era cuspido e maltratado, mas ele continuava na sua missão de fazer aquilo que ele deveria fazer. Assim deve ser para o nosso casamento, um estilo de vida nosso deve ser assim. Não é 2 pesos e 2 medidas. Por exemplo, na casa de Cornélio, Pedro é ministrado ali por Deus para entender que Deus não fazia acepção entre aquele que era judeu e aquele que era gentil. Não tem essa divisão, não tem essa acepção de pessoas. O cristão entende que todos somos iguais perante Deus, seja no pecado, seja no novo nascimento. Todos pecaram, estamos nivelados por baixo. Todos pecaram. Aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador e são transformados em nova criatura por Deus, todos estão na família de Deus e são filhos de Deus. Então, por que o marido quer ser mais do que a esposa? Por que os pais querem ser mais do que os filhos? Não é assim. No reino de Deus não é assim. Nós todos somos filhos do Senhor. Mas nós temos papéis diferentes, funções diferentes. O pai e a mãe é quem educa o filho. Não dá certo se você inverter. Às vezes eu tenho que dizer, calma, você tem 9 anos ainda. Aprenda antes de querer ensinar. E eu digo isso para quem tem 19, que às vezes precisa ouvir também. Você ainda tem muita coisa para aprender antes de querer ensinar, calma. O mundo já está aqui há muito tempo antes de você. Tem muita gente que já viveu antes de você. Baixa a bola um pouquinho. Vamos aprender. Por que não? Por que a gente vai desprezar essas funções, esses papéis que Deus estabeleceu? Deus podia ter feito de qualquer forma, mas Ele fez quem nasceu primeiro ter mais experiência do que quem nasceu depois. Então quem é que tem mais experiência? O mais velho. Então pronto.
é com a experiência dele que a gente vai contar. Não precisa a gente passar tudo de novo. A gente pode aprender. Ah, mas só sabe quando passa, só aprende quando passa. Tem gente que só aprende quando passa. Tem gente até que não aprende nem quando passa. Mas a gente pode nos valer, meus irmãos, dessas funções diferentes que Deus nos deu. Por isso não há desequilíbrio e nem injustiça. Ah, é injusto o pai mandar, é injusto a mãe mandar. Não é injustiça, é como as coisas são. Não tem nada desequilibrado nisso. É apenas Deus criou isso desse jeito e é bom. E a gente colhe frutos bons disso. Do jeito que há privilégios, também há responsabilidades para todos na família. Eu falava atrás quando algumas pessoas gostariam de casar para se ver livre do jugo dos pais, porque eles consideram que ser pai e mãe é a parte boa. Isso acontece até o momento dele virar pai e mãe. Aí ele vê, como diz a minha mãe, aí o nó chega no pente. Aí tem que se virar, porque não teve uma escolinha para ser pai e mãe, né? Agora, se quiser ser pai e mãe no estilo daquele que é a criancinha birrenta que só quer a sua vontade, aí é muito fácil, realmente, mas a sua família vai ser uma desgraça, porque você vai ser um rei sentado no trono, tudo para mim, tudo do jeito que eu quero, quem decide sou eu, é tudo do jeito que eu mando e acabou. Mas isso não é família. Família tem privilégios e responsabilidades para todos. Em quarto lugar, meus irmãos, Cristo nos oferece uma nova motivação. E a motivação é agradar o Senhor Jesus. A nossa motivação é agradar o Senhor Jesus. Qual é a sua motivação, marido? Agradar o Senhor Jesus? Ou é viver aquele amor romântico? Ou é viajar, desfrutar das coisas boas que o dinheiro pode comprar? Qual é a motivação, esposa? É bater uma foto e botar no Instagram daquele passeio lindo naquele hotel? Qual é a motivação? Para as famílias, a motivação deve ser agradar o Senhor Jesus. Como é que eu vou viver a minha família? Não sei. Como é que Jesus quer que eu viva a minha família? Como é que Ele vai gostar que seja? Aí a gente vai encontrar qual é a maneira de viver família. O jeito que agrada a Deus, o jeito que agrada ao Senhor Jesus. Jesus, como é que devo fazer? Qual é a decisão? Irmãos, eu sou um homem que gosto de ensinar a respeito da direção que o Espírito Santo dá para a igreja. Eu penso que todos nós temos o Espírito Santo, aqueles, se é que temos o Espírito Santo, aqueles que nasceram de novo. Todos nós temos o Espírito Santo e Ele fala com cada um de nós. Então eu não preciso estabelecer normas e regras para você, porque Deus vive em você e Ele sabe direcionar o que é que você tem que fazer. Então, o que é que Jesus está lhe dizendo de como ser família? Será que você é capaz de abrir mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor? Será que você tem feito isso? Se nós fizermos aqui um levantamento ou uma pesquisa para verificar como é que andam as nossas famílias, como será que está? Na NASA Sul, como é que são as famílias? Qual é o perfil? Quais são as características? Será que a gente iria ficar feliz e dizer, puxa, as famílias da NASA Sul realmente agradam a Jesus? Porque olha só, olha aqui as características, tudo como Jesus ensinou.
Ou será que a gente ia ficar preocupado porque a gente ia encontrar coisas semelhantes do que a gente encontra lá fora? E isso é um desafio, meus irmãos, porque nós somos bombardeados por ensinamentos falsos. E se a gente não atentar, a gente vai nessa direção errada mesmo. Ouça o Espírito Santo, ouça o Senhor direcionando e guiando. Eu podia aqui fazer uma lista de normas, mas eu penso que isso é para gente imatura, para gente que não busca a direção do Espírito Santo. Deus fala com cada um de nós, se agrada de que nós vivamos aquilo que vai ser bom até para nós mesmos. Não confunda a vontade do Senhor, achando que aquilo que o Senhor quiser vai ser um peso, porque é o contrário do que eu quero. Ora, mas você nasceu de novo, sim ou não? Aquela velha criatura morreu, sim ou não? Então, o que Deus quer, se já não é mais você quem vive, mas Cristo que vive em você, o que Deus quer vai facilmente se aproximar do que você quer, porque Ele põe no seu coração a vontade dEle. Não é essa luta. Eu gosto na igreja do Nazareno, a doutrina, porque a gente enfatiza esse aspecto positivo da comunhão com o Espírito Santo. É aquilo que nós fazemos porque somos cheios do Espírito. E não apenas aquela luta contra a carne, de se negar, de morrer na cruz. Irmão, morreu. Morreu. Ou você fica morrendo, ressuscitando, tem que matar o velho homem todo dia. É uma luta desgraçada, perdendo para o pecado o tempo inteiro. Que sangue de Jesus é esse? É um sangue anêmico. Disseram, eu ouvi essa semana, não foi lá no retiro. Um sangue de Jesus parece que estava com anemia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos da lei do pecado. São expressões que a Bíblia afirma sobre as novas criaturas. Nós vivemos uma vida nova. E se não vive, meu irmão, tem vida nova para você. Tem vida nova para você, não se satisfaça com menos do que isso. Não se acomode nessa posição de uma guerra o tempo inteiro com o pecado e você cai naquela de dizer que o bem que eu quero não faço e o mal que eu não quero é esse que eu faço. Meu irmão, por favor, entenda o que a Bíblia está dizendo. Pastor Alcimar está pregando domingo de manhã em Romanos 8, venha aprender. Porque se você entende Romanos 7 desse jeito, você tem que tirar Romanos 6 da Bíblia e tem que tirar Romanos 8 também. Porque o cristianismo nunca aceitou essa coisa, talvez na prática sim. E aí Deus mandou avivamento e renovação. Mas o cristianismo nunca foi a favor dessa vida que peca e levanta, e peca e levanta, e peca e levanta. Isso aí não é assim. Pastor, mas eu tenho 35 anos de crente e até agora eu achei que era isso. Deus tem novidade para você hoje. A Bíblia afirma que você é livre da lei do pecado. Que lei do pecado é essa que a Bíblia fala? Que lei do pecado é essa? Aquela que conduz os nossos membros para o pecado, que nos aprisiona invariavelmente a voltar para o pecado. Eu ouvi também essa semana uma ilustração que eu achei ótima, mas ela não expressa, é o contrário do que a Bíblia diz. Alguém disse que a relação do crente com o pecado é da seguinte forma: o pecado é como se fosse uma mala que é presa ao crente por um elástico. Aí a pessoa vai andando e vez por outra a mala bate de novo. Você vai para longe do pecado e o pecado vem, e o pecado vem. Irmão, que miséria, que desgraça,
Que vida triste! Liberto da lei do pecado é porque Jesus corta esse elástico. As coisas foram feitas novas. Pecado fica para trás. Ah, pastor, quer dizer então que nunca mais eu vou pecar? Eu não posso afirmar isso, porque parece que o pessoal que estuda a Bíblia diz que não pode afirmar isso. Eu também não entendo bem. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Tem dizendo na Bíblia que juntamente com as tentações, Deus manda junto o escape, sim ou não? Cada tentação, Deus providencia o escape. Por que eu não vou pegar o escape? Qual é o motivo para eu não pegar o escape? Ah, é a fraqueza da carne. A carne morreu. Quem vive na carne, tudo bem, não vou discutir. Mas quem vive no Espírito, vive no Espírito. Vamos viver no Espírito. Isso vai mudar completamente a nossa vida e o nosso relacionamento em família. E aí nós vamos viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus, pela sua graça, pela sua obra nas nossas vidas. Seja maridos, esposas, filhos ou servos, submetam-se uns aos outros. Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É uma submissão que aponta para o Senhor. Se nós podemos abrir mão de nossas vontades, porque somos capacitados por Deus para isso, para fazer a vontade do Senhor, por que nós não podemos abrir a mão das nossas vontades para fazer a vontade de uma outra pessoa da nossa família? Podemos. Chama domínio próprio, fruto do Espírito. É você quem decide, pelo poder do Espírito, o que vai fazer. Você está livre para viver uma vida que agrada a Deus. Então você pode conceder, você pode fazer, adiar o seu prazer, deixar para depois, ou não fazer, para o bem do outro. É fácil fazer isso? Não estou falando que é fácil, mas a gente vai dizer como é que é possível. Aguarde aí. Se nós somos servos de Cristo, por causa do Senhor, nós devemos obedecer. E não é obediência absoluta. Mas Atos 5:29 nos mostra aqui o episódio lá de Pedro diante das autoridades. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Então, a menos que alguém da sua família esteja dizendo a você para fazer uma coisa que você vê que é contrária à vontade do Senhor, você pode se submeter, pode obedecer. Eu sei que alguns dos irmãos que estão me ouvindo e vendo agora têm alguma resistência ainda quanto a isso, porque por muito tempo foram ensinados que era a esposa que tinha que obedecer ao marido, e o marido, o que lhe cabia era amar a esposa. Mas, meus irmãos, eu li para vocês Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros. É esposa com marido, é marido com esposa, é pai com filho, é filho com pai. A gente tem a tendência de achar que são os filhos que se submetem aos pais, e é a esposa que se submete ao marido. E o marido se submete a quem? Se essa família tiver sorte, ele se submete ao Senhor, pelo menos. Mas às vezes nem isso. Só que é sujeitai-vos uns aos outros, todos nós. Sempre quando eu ensino isso, eu me lembro. Se você aprende a se sujeitar ao Senhor, então você já está meio caminho andado para se sujeitar para as outras pessoas da sua família, para aquilo que é bom para eles, para aquilo que é o interesse deles, é proveitoso para eles. Não é só os meus interesses, não é buscar os meus interesses, é como Jesus fez, buscando os nossos interesses. Mas e aí a gente chega dentro da igreja, aí dentro da igreja tem ministério de louvor, tem a mídia, tem ministério com as crianças, tem professor de escola dominical, tantas coisas. Aí normalmente se formam grupos, né? Gente que por afinidade resolve ouvir a voz de Deus e trabalhar na mesma direção.
Vamos juntos aqui fazer esse ministério. E aí trabalham ali, cooperam coordenadamente com uma direção que o Senhor está dando. Mas se eles não aprenderem a se submeter, vai acontecer o que nesse grupo? É briga, é confusão, é desentendimento, chama o pastor, leva para o gabinete, fica em disciplina. Você já viu isso alguma vez dentro da igreja ou não? Eu já vi. Talvez você já tenha visto também. Não aprendeu a se submeter? Tem que ser do jeito dele. Tem que ser como ele pensa. E se não for, é briga e é confusão. Meus irmãos, esse não é o estilo de vida do crente. O estilo de vida do crente não é assim. A Bíblia ensina o crente a se submeter muitas vezes a pessoas que não têm o Espírito Santo e entregar a sua própria vida para o favor deles. Ele está com uma faca querendo lhe matar. E você está olhando no olho dele dizendo assim: Jesus é o Senhor. Entenda isso, acredite. Quantos cristãos já morreram ao longo da história? Para afirmar e espalhar a notícia de que Jesus morreu pelo pecado dos homens. E eles se submetiam à vontade do Senhor e ao benefício daqueles que ouviam. Eu prefiro... Você não está entendendo o Evangelho, você não está entendendo o reino de Deus, mas eu vou entregar a minha vida por essa verdade, e que talvez isso vá trazer um impacto na sua vida. Se Deus tiver misericórdia de você, talvez isso vá transformar a sua maneira de ver essa situação. Quantos cristãos passaram por isso? Para não negar a sua fé, entregaram a sua própria vida. A gente pode viver essas coisas dentro dos ministérios na igreja também, irmãos. Nos submeter uns aos outros. Ah, mas eu estou errado e ele está certo. O problema é esse. Quem é que diz quem está certo e quem está errado, né? Aí Deus não manda uma voz sobrenatural do céu para dizer quem está certo e quem está errado. Aí fica nisso. Aí criam grupos. Um grupo tomador de um, outro grupo tomador de outro. Aí surge na igreja divisões. A Bíblia é muito clara quando diz que divisão é fruto da carne, não é fruto do Espírito. Então não é para ter divisão, é para ter unidade. Jesus orou para que os discípulos fossem um. Um como ele é um com o Pai. Deu para entender? Jesus é um com o Pai, e Ele ora para que a igreja e os discípulos sejam um, do jeito que Ele é um com o Pai. Não dá para ser mais radical do que isso, não é? E em último lugar, meus irmãos, aliás, isso aqui é importante, antes de passar, ainda na motivação. Qual é a motivação do pai? Eu vou falar aqui especificamente do pai, porque eu vejo uma relação entre a relação do pai com o filho e a relação do Pai Celestial com cada um de nós. E eu vejo que Deus nos dá, como pais, a oportunidade, o privilégio de espelhar, de simbolizar o relacionamento de Deus com o homem. Que os nossos filhos aprendam quem é Deus e como é Deus através do nosso comportamento com eles. Que eles vejam em nós um amor sacrificial, para eles entenderem que o Pai ama e se se dá em sacrifício pelo Filho, se sacrifica pelo Filho. Que nós possamos dirigir, orientar, guiar os nossos filhos, para que eles entendam que o Senhor também tem todo o interesse e nos orienta, nos guia, nos direciona. Que nós possamos mostrar para os nossos filhos, com as nossas atitudes, que o comportamento bom vai ter um resultado bom, o comportamento ruim vai trazer um resultado ruim para ele mesmo. Para a gente entender que o Deus do céu estabeleceu uma vida boa
para o ser humano, mas aquele que resolver andar uma vida segundo os seus próprios interesses e vontades, vai ter um resultado ruim na eternidade. Está vendo quantas coisas nós podemos, como pais, com sabedoria, dirigidos por Deus, ensinar, inculcar, transmitir a ideia para os nossos filhos a respeito de quem é o Senhor. Como nós tratamos a nossa esposa, como nós tratamos a eles, como nós nos comportamos na igreja com os irmãos, que eles possam aprender sobre o Senhor através das nossas vidas. Jesus chamou a Deus de Pai, e é assim que ele tratava a Deus, chamando-o de Pai. Por quê? Tanta coisa que ele podia chamar a Deus, resolve chamar de Pai. Mas Pai não foi uma palavra que ele inventou ali na hora. Pai era uma coisa que já existia, era um conceito na cabeça das pessoas que já existia. E eles entendiam muito bem o que era ser pai. Aquele homem que teve um filho. E Jesus intencionalmente chama Deus de Pai, para nos ensinar quem é esse Pai. Agora, se nós como pais agirmos completamente diferente de como Deus age, Deus tenha misericórdia, meus irmãos. A gente, ao invés de estar aproximando nossos filhos de Deus, a gente está distanciando. Porque na hora que alguém disser para ele que Deus é Pai, ele quer qualquer coisa na vida dele, menos outro pai. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos dê a motivação correta para que a gente resolva ser pai de um jeito que agrada ao Senhor, não para satisfazer nossas próprias vontades. E agora sim, em quinto lugar, Cristo nos dá um novo poder. Tudo isso que eu falei só é possível porque Cristo nos dá um novo poder. A gente não consegue fazer essas coisas com nossas forças. A gente não consegue fazer isso com nossa inteligência, com nossa sabedoria, com nossa habilidade. Não é treinamento. Agora no final do culto vou falar sobre casados para sempre. Depois também tem o One, né, que é para noivos. Também tem paz para toda a vida. Não é o treinamento de paz para toda a vida que vai lhe dar a condição de você ser pai e mãe como deveria ser. Mas é o poder de Deus que opera em nós pelo Espírito Santo. E aí você recebe o ensinamento da palavra de Deus, seja através dos cursos ou da própria leitura devocional sua na sua casa, e você está apto para agir daquela forma. Porque sem o poder do Espírito Santo, vai ficar aqui até 120 anos no curso e não aprende a fazer, e não consegue fazer, e não sai do canto. Pastor, não estou conseguindo viver essa família que a Bíblia ensina. É o poder do Espírito Santo que está faltando. É a presença gloriosa do Espírito Santo. Porque é Ele quem capacita o homem para viver segundo a vontade do Senhor. E é só Ele. Sem Ele nós não podemos nada. Não é possível ao homem natural viver a vontade de Deus. Não é possível ao homem natural, por mais decisão que tome, por mais PNL que haja, se não for a ação do Espírito Santo, meus irmãos, a gente está fadado ao fracasso. Pode até achar que está indo bem, daqui a pouco tudo se descamba. Parece mais com aquela ideia do crente que vai andando com a malinha amarrado com um elástico. O poder do Espírito Santo. Cristo nos dá um novo poder. Cristo dá uma ordem. E Ele dá poder para se cumprir essa ordem. Esposas e maridos, filhos ou pais, podem ter novos relacionamentos fundamentados no poder de Cristo. Colossenses capítulo 3, que nós lemos a partir do verso 18, também já lemos o verso 17, mas abra por favor a sua Bíblia no verso 5, e você vai ver ali quantas coisas Cristo nos dá poder de viver, quantas coisas o Espírito Santo nos capacita como nova criatura, de posse de uma nova natureza,
a vivermos. Colossenses capítulo 3, verso 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Achei ótimo começar com esse versículo, para já enterrar essa coisa da natureza terrena. Isso não é desculpa para o crente viver uma vida derrotada. Jesus resolveu esse problema. Isso aí é engano do diabo para você se acomodar e continuar aprisionado sob o domínio e sob o controle dele. A nossa natureza terrena morreu. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, faz sentido um crente estar vivendo isso aqui? Isso aqui está falando de quem não é crente. Os filhos da desobediência, como na expressão de João, filhos do diabo. Porque se não vive os mandamentos de Deus, é filho do diabo. Se não vive a vontade do Senhor, não é filho de Deus, é filho do diabo. Isso é o que o apóstolo João, a expressão que o apóstolo João usa em 1 João. Continuando, verso 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas. Andaram no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Não mintam. Ah, pastor, mas é difícil, eu não consigo. Se não nascer de novo, não consegue mesmo. Agora, se nasceu de novo, é uma nova criatura, tem uma nova natureza. As práticas daquela velha natureza, você se despiu delas, tirou, não está mais em você. Verso 10: e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Essa nova natureza que o crente tem, quem criou foi Deus. E ela é segundo a imagem dele. Está claro para vocês esse texto? A nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A gente ouve o tempo inteiro alguns crentes falando: ah, mas como é difícil perdoar, ah, mas como é difícil se submeter, ah, como é difícil ter paciência. Isso faz parte da natureza do novo crente, do novo nascido, do crente. Se está difícil na sua vida, é preciso você procurar algum remédio logo,
porque não era para ser assim. Suportem-se uns aos outros, verso 13, e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim, como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Pastor, não consigo perdoar. Você tem que perdoar. É da sua nova natureza. Se você não consegue perdoar, então você peça a Deus uma nova natureza, feita à imagem daquele que a criou. Assim, de tudo isso, verso 14, porém, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Será que na sua casa, na sua família, na sua vida, relacionamentos familiares, você pode dizer que tudo o que você faz em nome de Jesus? Ou seja, Jesus está fazendo alguma coisa através de você. Você está fazendo em nome dEle. Como é, Jesus? O que é que eu tenho que fazer? Faça assim, assim, assim. Tá bom. Olha, eu estou fazendo isso aqui em nome de Jesus porque Ele mandou eu fazer. Então eu vim aqui para fazer isso. Será que é assim que nós estamos vivendo nossa família? Tem poder em Deus para isso, meus irmãos. Tem poder em Deus para isso. E eu quero orar com você que deseja este poder na sua vida, para a sua família, para que você honre a Deus, alegre a Deus, glorifique a Deus com a vida que você vive e com a família que Deus tem lhe dado. Você seja, da parte de Deus, uma bênção dEle dentro da sua casa. Se você tem sido ministrado pelo Espírito Santo através da sua palavra, e você deseja orar nesse momento pedindo a Deus, poder de Deus, para você ser na sua família quem Ele quer que você seja, eu quero orar junto com você. Mas eu quero que você tome uma atitude para você marcar este momento como aquele em que Deus vai transformar a sua realidade. E você testemunhe diante da realidade espiritual que você se posicionou e está clamando a Deus a intervenção dEle e o poder dEle. Por isso eu peço que você fique de pé, para que você marque essa decisão na sua mente, que você afirme isso para o reino espiritual e que você possa gravar na sua cabeça, no dia 24 de julho de 2022, naquele culto de domingo na NASA Sul, eu tomei uma decisão e eu orei pedindo a Deus que me desse do seu poder para que eu vivesse a vontade dEle na minha família. E aí lá na frente, quando talvez as adversidades ou o nosso inimigo vai querer dizer para você, você não consegue, você não pode, não dá, você acha que é assim, mas isso não existe não, todo mundo faz isso, todo mundo faz errado, agora você quer ser melhor do que alguém, você vai saber e vai poder responder, eu assumi um compromisso com Deus e clamei para Ele, que é o maior interessado, para que Ele me desse do seu poder, eu recebi de Deus poder para viver a sua vontade. Pai querido e amado,